Eu vou fazer uma revisão bem geral de história, tentando abranger todos os assuntos em um vídeo curto. Não quero que fique muito longo, porque até já temos resumo, já temos vários vídeos no YouTube e o objetivo aqui é ser bem geral e tentar definir o máximo de conteúdo que eu conseguir em pouco tempo para não ficar um vídeo muito longo. Aí vou começar pela definição de pré-colombianos, depois vou entrar no aspecto mais geral de América Espanhola. Tá. Começando pelos maias, que se localizavam na península do Yucatán. É muito bom lembrar a localização, interessante. Uma coisa, eu tentei definir aspectos específicos de cada civilização. Por exemplo, dizer, eles viviam de agricultura. Qual sociedade vivia de agricultura? Todas. Então, o que é que a gente ia marcar? Então, eu estou tentando dar direcionamento específico para cada tipo de civilização, para não ficar algo muito geral, e você conseguir, cite característica dos maias. Você, viviam de agricultura? Os três viviam. Pescavam? Os três pescavam. Comércio? A maioria, a grande parte, eu acho que praticava comércio. Tá? Então, vou tentar ser bem específico na questão dos maias. Era organizado em cidades-estados, ou seja, se falar em cidades-estados, mano, é maia, velho. Entendeu? Não, falando em cidades-estados é maias. Essas cidades-estados tinham chefes locais, ou seja, não era uma total bagunça. Tinham chefes locais, um chefe que controlava a área da política, de administração da cidade em geral. Essas cidades competiam entre si, ou seja, elas competiam na área de comércio e na área de guerra em si, faziam guerra entre si. Mas se algum povo de fora que não seja daquela área dos maias viesse atacar os maias, eles se juntavam, todas as cidades se juntavam e definiam sua localização, definiam onde eles viviam. Quando, na derrota daqueles povos, eles voltavam a competir entre si. E aqui, principalmente importante, velho, porque os espanhóis não chegaram a dominar as três civilizações que estamos estudando. Por quê? Porque quando na chegada dos espanhóis aqui, os maias já não existiam mais. Eles já tinham entrado em decadência, já tinham assumido geral. Os espanhóis só chegaram a dominar os incas e os astecas, que os maias já eram. Alguns dizem que que eles entraram em decadência por conta das guerras, que eles guerreavam bastante, as cidades lá guerreavam demais e acabou povos vizinhos no enfraquecimento daquela cidade dominando os maias naquela localização. Dizem que é pode ser também por causa da fome, porque eles colocavam fogo em uma área, aí plantavam, aí quando terminavam, tiravam toda a colheita e colocavam fogo de novo, da cultura deles. Pode ser também que tenha acabado com o solo e eles morriam de fome. Pode não ser, tá? E também que se fala a definição de pré-colombianos, que são povos que já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores, antes da chegada dos espanhóis, que dominaram essa parte da América. Porque foi dividido a questão, não sei desenhar, não sei nem como é o continente americano. Foi dividido a questão da América para Espanha e Portugal. Uma parte foi com Espanha e outra com Portugal. Espanha pegou a parte de mais para lá e Portugal pegou mais para perto do Brasil. Tá. A definição aqui está bem específica. Se falar em cidade-estado, falou em maia. Se falar em guerras entre suas cidades, maias também. E se falar povos que já estão aqui não chegaram a conhecer os espanhóis, porque já estavam extintos, já não existiam mais, maias. Qualquer uma dessas três relações está sendo relacionado por maia. Agora o próximo conteúdo, que para vocês vai ser um segundo, para mim uma década, porque eu ainda tenho que copiar. Qualquer coisa anotar, para o vídeo e anotem. Próximo, astecas. Ok. Quando os espanhóis chegaram aqui, os astecas provavelmente foram os povos que deram mais trabalho a eles. Quando os caras chegou aqui, velho, os astecas tinham na sua área, tinha uma população de 12 milhões de habitantes. O cara juntasse a Espanha todinha, não dava 12 milhões de habitantes. Tipo, os caras eram muito fortes na época. Aqui. Eles também eram chamados de mexicas, interessante saber.
Por que mexicas? É até mais legal chamar ele de mexicas, porque você, lembrando de mexicas, você já sabe onde eles habitavam, que eles habitavam o México. Especificamente a capital do México, lá Machu Picchu, mas continua sendo o México. Tinha uma organização política mais centralizada, aqui ó, vivia uma teocracia. O imperador dele era considerado um deus, não lembro qual deus, que também não importa muito. O imperador deles era considerado um deus. Eles eram politicamente centralizados, ou seja, tinham um cara lá para comandar aquela cidade. Eles cobravam tributos de seus povos vizinhos, ou seja, eles dominavam seus povos vizinhos e cobravam tributos. Aqui a gente não viu não, mas eles também colocavam povos vizinhos para trabalhar, tal. Mita, que não chegamos a ver, mas tinha um conceito parecido. Cobravam impostos do povo vizinho, o que ajudou eles a ser derrotados. O que? Como a professora falou, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles dominavam os seus povos vizinhos. Aqui, ó. Colocar uma setinha para ficar bonitinho. Ai, meu Deus, borrou tudo. Aqui, ó. Os astecas mandavam nos povos vizinhos. Seta de comandavam. E aí, quando os espanhóis chegaram, eles queriam dominar os astecas. Aí, como eles queriam dominar os astecas, e o cara tinha uma população muito grande, e os astecas eram extremamente guerreiros, eles gostavam de guerrear, praticavam muito sacrifício, eles precisavam de ajuda. E como os povos vizinhos dos astecas não gostavam dele, pois era dominado, os caras tinham que pagar imposto e tal, se juntaram com os espanhóis e dominaram os astecas. Com a ajuda dele, dominaram os astecas. Se eu não me engano, eles guerrearam por 2 anos. O cara pensava, os caras tinham arma de fogo, tinha cavalo, tinha meio de transmitir doenças novas, que os astecas não tinham um sistema imunológico para se defender. Ainda demoraram 2 anos para dominar os astecas. Dá para imaginar, né, que os cabas eram fortes pra cacete, boy. E depois que os espanhóis dominaram os povos vizinhos, dominaram os astecas, eles também dominaram os povos vizinhos, e no finalzinho tudo se lascou, foram tudo dominados pelos espanhóis, mas a prioridade lá na época era se livrar dos astecas, porque os cabos eram ruins. Eu vou colocar, quando for fazer os incas, vou colocar também o principal comando lá que teve a conquista dos astecas foi Hernán Cortés. Deu um trabalho lá, ele dominou o imperador, tal, tem uma história lá bem massinha. Foi ele que dominou os astecas, viviam uma teocracia e plantavam em chinampas. O que era chinampas? Eu acho que é bom o critério a saber, porque esse pedir características e tal. Tinha lá um lago e eles criaram aí uma ilha artificial em volta daquele lago. Ou seja, eles plantavam aqui, não precisavam nem aguar, porque já tinha água para tudo que é lado. Como estava num lago, era um solo bem fértil, tinha muita matéria orgânica, e eles plantavam aqui. Eles também praticavam comércio, agricultura e artesanato, artesanato eu não coloquei aqui, mas eles tinham uma moeda própria. Isso é bem interessante. Eu não me lembro se era um grão, se era uma semente de alguma coisa. E sobre os astecas é isso. Lembrou de México, astecas. Lembrou de os caras foram povos vizinhos, junto com os espanhóis, dominaram os astecas, tiveram ali chamado de aliança entre espanhóis e os inimigos dos astecas. Lembrou de aliança, lembrou de astecas. Hernán Cortés, quem dominou os astecas, lembrou de Hernán Cortés, lembrou de asteca. E eu acho que em geral, o mais específico de astecas é isso aí. Vamos para o próximo. Agora os incas. Os incas não, em geral, não tem muitas características. Na verdade tem, né? Eles só não tem muito conhecimento. Eles habitavam as cordilheiras dos Andes. Falou em Cordilheira dos Andes, falou em incas. Ó, dá para ser até meio óbvio, por ele habitar as Cordilheiras dos Andes, que são
um conjunto de montanhas, dá até para você citar que eles tinham uma estrutura de agricultura e estrutura de pontes, que tem dizendo até no livro, muito boa, velho, porque o cara morava num monte de montanha, velho, pro cara ficar lá interligando e pro lado pro outro, eles tinham uma estrutura bem avançada de fazer agricultura. Eles faziam agricultura de uma maneira que os chineses também faziam, que era tipo uma escadinha, tá ligado? Aí tipo, plantava a parada aqui, 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 aí aguava e tipo ia descendo. Aproveitava muito bem a parte da montanha, tipo, colocava água aqui, ia descendo, ia descendo, ia descendo. É uma maneira meio que os asiáticos usavam, que a gente ainda vai estudar em geografia, é bem interessante. Quando os espanhóis chegaram, os incas estavam em guerra civil, porque eles estavam numa época de troca de imperadores, de troca dos caras que comandavam lá. Aí quando chegaram, dois caras estavam brigando, a sociedade estava bem dividida, até facilitou a derrota deles por conta deles estarem em guerra. Quando os espanhóis chegaram aqui, os caras chegaram doido pro ouro, velho. Quando viram os incas, velho, o bicho adonado geral de ouro, era cordão, era tudo de ouro, ficaram doidos. Eu dizer, quero. Mataram os incas por vacilo, os caras dormiram, mataram eles, velho, uma crueldade do cacete. Eles foram conquistados por Francisco Pizarro, um colonizador espanhol. E eu acho que, em geral, não tem muito o que dizer, não. Relacionado ao local, lembra do local. Foram dominados por esse cara aqui. E estava em guerra civil quando os espanhóis chegaram. Não deram tanto trabalho como os astecas. Os astecas acho que deram mais trabalho, velho. Os mais lutados, os caras mais guerreiros, velho. Eu acho que os incas, em geral, é mais ou menos isso. Tem nada de muito difícil. Também tem uma sociedade extremamente estratificada. Tem escravo e tal. Lembrando, dá até para citar em todos que a maioria dos escravos eram de guerra. Usavam também os caras, comiam os caras. Era escravo. Guerreavam, conquistavam as pessoas e sacrificavam os deuses. Principalmente os astecas. Todos faziam, mas principalmente os astecas. Eram bem guerreiros. Em geral, os incas é isso. Vamos partir para o próximo. Penúltima parte, a relação da conquista, literalmente a conquista, o que ela gerou de ruim, literalmente a conquista, o que ela gerou de ruim, porque ela não gerou nada de bom. Meu ponto de vista, eu acho da maioria, né? A conquista espanhola sobre os povos que aqui na verdade, que habitavam a América, só gerou consequências negativas. Aí, o que gerou a superioridade espanhola sobre os pré-colombianos, chama-se pré-colombianos. Eles tinham arma de fogo, ou seja, o uso de pólvora numa guerra, no combate entre indígenas pré-colombianos e espanhóis. Eles usavam flecha, lança, esse tipo de coisa. Os caras tinham arma de fogo, enquanto a flecha mata um espanhol. Uma arma de fogo que usava atravessava 3 índios, tinha questão de canhões e etc. Cavalos. Você pensar, aqui na América não existia cavalos, eles vieram da Espanha, de Portugal, em geral, dos povos que dominavam. Pensa, você vê um cavalo aí na rua, eles não são brasileiros, não são americanos, eles vieram de outro canto. Eles não tinham cavalos aqui, eram desconhecidos pelos pré-colombianos, ou seja, numa guerra vinha um espanhol montado em um cavalo. Era o que? 3 vezes maior que um índio, era algo assustador. Eles achavam que o cavalo era um ser imortal, que não conseguiu derrotar um cavalo. Triste. A superioridade. E doenças, epidemias. Como eu falei na coisa passada, questão como até vírus simples, como gripe, que hoje é considerado simples, né? Gripe, catapora. Os índios não tinham sistema imunológico para se defender desse tipo de doença.
Ou seja, hoje uma gripe, que a gente pega uma gripe, fica 3 dias doente, bem de boa, gripe matava índios. E se são doenças que se transmitiam muito fácil, ou seja, uma doença como gripe, catapora, matavam milhares, gerou milhares, várias mortes de índios. Temos a questão da epidemia, vou colocar aqui, ó. Epidemia, epidemia, assim, epidemia de doenças. Esses três conceitos, esses três características que garantiram, e tem a questão que eu não quero aqui, mas de aliança, também foi um fator bem importante na questão das derrotas dos astecas, que era um povo muito forte, principalmente. Tinha a questão das alianças que fizeram com outros povos. Aqui é mais importante. Essa parte é mais questão de raciocínio, de refletir sobre o assunto da destruição da cultura, principalmente pela imposição religiosa. Os pré-colombianos que aqui viviam tinham uma cultura totalmente diferente da espanhola. E eles não chegaram aqui tipo, vamos entender sua cultura. Vamos entender, você entende a minha, eu entendo a sua. Chegaram e colocaram a cultura espanhola sobre a cultura que eles já tinham aqui. Obrigaram praticamente a eles a seguir a religião cristã, o cristianismo, nem se preocuparam como os índios eram politeístas e os espanhóis monoteístas, os índios vários deuses, os espanhóis um deus. Não, eles viam aquilo como algo abominável, como é que um ser pode acreditar em vários deuses. Aplicaram sua cultura sobre a cultura indígena, em imposição religiosa, imposição de trabalho, da questão de horário, pois eles não tinham isso de, sei lá, 12 horas, vamos trabalhar, 1 hora de descanso, eles não tinham isso. Isso é algo, para o psicológico dos pré-colombianos, algo absurdo. Muitos se suicidaram, pois não queriam aceitar a imposição que estava sendo, a destruição de sua cultura, passar sua vida toda vivendo algo, chegar aos espanhóis e simplesmente destruir, dizer que aquilo está errado, aquilo é coisa do demônio. É algo muito triste. A escravização, que pode dizer até que não existiu, mas sim existiu, que ainda eu vou explicar na próxima aula, que é a América Espanhola, a questão da encomenda e do repartimento. Obrigavam praticamente os índios a trabalhar em troca de coisas insignificantes, como cristianização e um salário baixíssimo. Muitos índios morreram por causa de exaustão, trabalhar muitas horas, algo que eles não eram acostumados a trabalhar em minas, que tem a questão de produtos tóxicos, temos materiais tóxicos, minérios tóxicos, causaram morte de vários índios, exaustão principalmente. E a questão do genocídio, que foi causado tanto pela escravização como doenças, e também colocar aqui pela conquista em si. Ai meu Deus, coisa feia. Conquista. Oh meu Deus do céu. Só 12 horas já, veio gravando isso. Mais de 12 horas, na verdade, 12 mil. Conquista. Tem a questão da conquista, pois, como eu falei, os povos não chegaram e aceitaram a imposição tão fácil. Teve muitas guerras, muitas e muitas guerras entre indígenas e espanhóis. Isso gerou várias mortes. Aí, vou colocar como vocês fizeram notar, que gerou genocídio, doenças, a escravização, vou colocar aqui. Genocídio, doenças, escravização e a questão, vou colocar aqui novo, a questão da guerra. Esses três fatores geraram a morte de vários indígenas pré-colombianos. Em geral, é a questão de você refletir, que é algo muito triste, pois eles sim poderiam ter evoluído, ter uma sociedade. Não existe isso, é sociedade melhor e sociedade pior. Mas tinha uma sociedade totalmente diferente. Chegaram e colocaram a sociedade que já existia espanhola sobre a sociedade dele, destruíram a cultura dos caras, velho. O cara podia ter evoluído. Hoje nós sabemos muito mais sobre os pré-colombianos, já que não sabemos muito, pois chegaram, destruíram seus monumentos, destruíram sua religião, sua cultura e colocaram a sua. Destruíram vários e vários templos para criar igrejas e coisas relacionado à cultura dos espanhóis. Muito triste. Provavelmente vai ter uma questão sobre isso, de você, literalmente uma reflexão sobre o que a conquista espanhola gerou sobre os pré-colombianos. E um infeliz que concordar com isso, eu botar zero.
Vamos para a próxima e último conteúdo. O último, a questão da América Espanhola, que não vai cair os órgãos da América Espanhola, como a gente já vinha como que Laura, e eles ainda falaram que eu não sei o que, novas leis, corrigimento, cabildos, casos de contratação, esses órgãos não vão cair. O que ela falou, que ela tinha colocado no resumo dela, era a sua parte de encomenda e repartimento, que eram a forma de escravização dos indígenas em si. E eu coloquei aqui a questão de capitulações, pois eu acho importante, porque já está no início aí da chegada dos espanhóis aqui, que as capitulações foi o direito de exploração da América, ou seja, o Estado não foi quem financiou a vinda dos colonos para cá. Quem tinha dinheiro, quem tinha propriedade, tinha condições de vir para a América, na Espanha, os espanhóis que tinham condições foram quem pagaram sua própria vinda para cá e quem pagou tudo em geral para poder explorar a América, mão de obra, tal e tal, em geral. Mão de obra tinha que era a questão do trabalho, que eu vou falar daqui a pouco. Então, os colonos que vieram para cá pagaram tudo por sua própria conta. O Estado não financiou nada, só deu o direito a vir. Aí. E temos as questões dos trabalhos que geraram podemos dizer, escravidão. Porque é triste as condições de trabalho dos nativos que aqui moravam, pré-colombianos. Que temos o repartimento e a encomenda. O repartimento era em troca de seu trabalho, os pré-colombianos, os indígenas, ganhavam a catequização e a proteção, que isso aqui é uma mentira. Muitos indígenas morreram por causa do excesso de trabalho, ou seja, eles não tinham proteção, eles só faziam trabalhar em troca de serem cristãos, de serem catequizados. Tipo, praticamente eles trabalhavam em troca de ter sua cultura destruída pelos espanhóis. Muito triste, muito triste. Trabalhavam em troca de ter sua cultura destruída, ser cristãos. Ai, meu Deus do céu. E temos o repartimento, que diferente da encomenda, era um trabalho em troca de um salário. Salário, bota aspas aqui. Que tinha um trabalho em troca de um salário miserável, não dá fila, dá. Tinha um trabalho em troca de um salário miserável que não dava nem para viver, pior que o capitalismo. De salário, como se chama, um salário irrisório, não valia praticamente nada, não ajudava em praticamente nada. Resumindo, encomenda, trabalho em troca de catequização e, abre aspas, proteção. E repartimento, trabalho em troca de um salário irrisório que era praticamente nada.